Gente, eu vou gravar então um vídeo aqui hoje para vocês, tá? Falando sobre uma questão, gente, que eu acho que é muito importante, que na verdade eu farei uma série de vídeos falando de coisas que a gente passa quando a gente passa justamente por esse processo, tá, gente? De praticamente refazer a nossa personalidade quando nós saímos de uma relação abusiva, principalmente quando nós saímos de uma família abusiva que já nos adestrou a ser de uma determinada forma. Por que eu tô falando isso aqui pra vocês, gente? Pelo seguinte, tem gente, por exemplo, que vai pra relação de casal, só que é abusiva, só que na família, a família não era abusiva, então a pessoa fala, eu tinha brilho, eu tinha amigos, eu tinha um monte de coisa, e de repente, quando eu fiquei com essa pessoa abusiva, eu perdi o brilho, eu perdi emprego, eu perdi amigos, eu perdi tudo. Então, um dia a pessoa já soube o que era ter ao menos alguma coisa de bom na vida, depois ela não soube mais. Depois ela simplesmente não soube mais. Gente, o que eu tenho pra falar aqui pra vocês? É o seguinte, olha só. Olha só, gente, quando nós saímos de um lar abusivo, muita gente fica assim, né? É só o que eu vi falando lá na série Contato Zero, que é de lives, né? Essa não é de lives, essa é só de vídeos. Eu vou tentar falar como que a gente se sente por dentro. E todas as pessoas elas chegam e falam que é muito semelhante esse processo, né? Gente, o que acontece é o seguinte. Quando, por exemplo, você sai de um lar abusivo, de uma família abusiva, você tem um vazio dentro de você. Por que você tem um vazio? Porque as outras experiências que as outras pessoas já tiveram, você não teve. Quer um exemplo? Por exemplo, creio eu que principalmente assim, a adolescência e a idade adulta jovem, são períodos nos quais você tem que descobrir o mundo, você tem que se descobrir e você vai aos poucos se desconectando da sua família original. Não que você vai cortar relações com eles. Se eles forem uma família saudável, você não vai cortar relações, mas você vai se tornar uma pessoa adulta que vai ter o seu próprio sustento, que vai ter a sua própria família um dia e que vai também ter a sua própria vida. Quando você está inserida numa família abusiva, primeiro, você não é incentivada a ser independente, nem financeiramente, nem emocionalmente, nem de nenhuma outra forma. Segundo, quando você entra na adolescência, e aí quando a pessoa entra na adolescência, começa, né, aquela fase de relacionamentos, começa aquela fase de formação de personalidade, começa a sair com os amiguinhos e tal. A pessoa, quando ela vem de família abusiva, ela não é incentivada a fazer isso justamente porque ela não é um ser humano autônomo, tá? Ela é uma extensão da família abusiva e muitas vezes ela não é criada para sair dali, tipo, nunca, entendeu? Então, a pessoa pensa que vai melhorar com o tempo. Quando ela ficar adulta, vai ficar melhor. Não vai ficar melhor. Quando era para você lá no seu, sei lá, 15, 16 anos, estar vivendo certas experiências, você não viveu. Você vai chegar aos 20, 22, 23, 25, já vai ter vivido? Não, você tá cru. Você tá cru por fora. Teu corpo cresceu, teu corpo atingiu uma determinada idade. Mentalmente falando, você não tem essas experiências. Aí vão vir, que a vida ela te obriga, gente, a vida ela te obriga. A não ser que, por exemplo, a pessoa seja de família rica. Mas se ela não for de família rica, a vida te obriga a buscar um emprego. A vida te obriga a fazer uma série de coisas. Em relação a relacionamentos, tem gente que tenta namorar para sair da casa abusiva, da casa da família abusiva, e às vezes encontra um outro abusador e repete o ciclo. Foi o que aconteceu comigo. A pessoa, quando ela vem de um lugar assim, ela se sente muito assim com essa ânsia de ser resgatada, tá, gente? Só que as pessoas aí fora, elas não querem. As pessoas aí fora, elas olham, elas pensam assim, olha, eu não quero saber se você não teve chance de se desenvolver, de desenvolver a sua personalidade, isso não me interessa. Então o que essa pessoa vai fazer? Ela vai simplesmente te descartar, viu? Você tá enchendo o saco. É triste falar assim, mas a real é essa, você tá enchendo o saco.
Então você vai ser muitas vezes descartado. Então, por isso que eu era a favor, inclusive, de haver um abrigo. Um abrigo, já falei aqui várias vezes disso, uma espécie de abrigo para essas pessoas que vêm de lares abusivos, porque muita gente compara isso a acordar de um coma. A pessoa tá lá. Muitos não descobrem antes dos 30. E os que descobrem antes dos 30 muitas vezes demoram anos até atingir algum nível de independência, por mínima que seja. Quando você começa a desempenhar essa independência, por assim dizer, quando você começa a desempenhar essa independência, você está muito mais atrasado do que os outros. O outro lá, às vezes mais novo que você, já fez isso, já fez aquilo, já comprou imóvel, já comprou apartamento, já fez isso. E você não fez nada. Você foi infantilizado, você foi tratado como uma pessoa que não deve ser adulta. E isso vem muitas vezes de uma família que precisa que essa pessoa seja infantilizada, independente de ela ter 20, 25, 30, 40 anos de idade. Isso tem um problema. Lá na frente, essas pessoas, elas estão sendo muito egoístas, quem cria filho para isso. Porque lá na frente elas vão envelhecer, por mais que elas não aceitem, elas vão envelhecer. Os filhos estão pulando etapas da vida, eles não estão vivendo. E quem que vai olhar por esses filhos seu quando eles continuarem totalmente infantilizados e dependentes, depois que esses pais vierem a falecer? Eu cheguei a conhecer uma senhora que morava lá numa das pensões onde eu divido quarto. Aqui eu não divido quarto, aqui o quarto é só meu, mas teve uma pessoa que eu dividi quarto. Ela foi assim, pai comprou apartamento, pai fez um monte de coisa. Belo dia os pais morreram. Ela falou, eu nunca pensei em me sustentar sozinha até o dia em que meus pais morreram. Olha, ela não sabia gerir a própria vida, perdeu o apartamento, perdeu um monte de coisa. Quem devia manter era a família. Perdeu, não conseguia manter relacionamento, era uma pessoa assim que começava a se relacionar. Ela dizia que ela terminava por qualquer bobagem. Hoje está uma pessoa na casa dos 50, não vou dizer quantos, vai estar aí na casa dos 50. Quase foi despejada várias vezes. Quer dizer, agora que ela devia ter alguma estabilidade, né? Agora que ela devia estar mais sossegada na vida, eu acho que a juventude é que é o momento de você lutar pelo teu objetivo. Na casa de 50, assim, tem que estar um pouquinho estabilizado já, com uma segurança ali, já saber pelo menos o caminho das pedras, né, para não te faltar dinheiro, para você não ser despejado por da rua. Mas as pessoas, elas não conseguem. Ela não era uma má pessoa, dava pra ver que ela não era uma má pessoa, mas é uma pessoa com dificuldades imensas de adaptação. Só que assim, gente, a pessoa também, quando ela sai de um abuso, ela tem que ter humildade. Eu vejo muita gente que não tem humildade. Eu vejo muita gente que chega lá e, não, mas eu quero desse jeito, eu quero daquele jeito. Por quê? Porque ela foi acostumada pela família abusiva. Só que assim, você tem que se conscientizar que esse costume que essas pessoas te deram era um abuso. Porque, por exemplo, quando eu tentei sair, e Deus sabe o esforço que eu fiz para sair, né? Porque não é só sair. Depois que você sai, veio depois. Você não consegue se adaptar, por exemplo, a emprego, você tem que ter horário. Eu, com questão de horário, sempre fui muito complicada. Eu sempre fui uma pessoa muito atrasada. Eu era uma pessoa que não tinha nem higiene básica, eu não tomava banho todo dia. Eu não sabia fazer eu não sabia passar um café. Eu não sabia fazer um monte de coisa. Então, eu creio que deveria haver um abrigo, mas para pessoas humildes, tá, gente? Que reconhecem que precisam corrigir os seus hábitos, que algumas não reconhecem, e ali ser ensinado o beabá, tipo, do traquejo social, entendeu? Mas quando ela sai de um lar abusivo, ela não tem traquejo social, ela não tem aquilo que a sociedade chama de postura. Ela foi ensinada de uma forma totalmente disfuncional. E quando eu tentei sair, ficavam falando assim pra mim, mas se você tentar fazer isso, isso e isso, se você tentar arrumar um emprego assim, você vai ter que ter regras. No lar abusivo, muitas vezes, te deixam acordar tarde, te deixam não tomar banho, deixa tudo. Esses dias eu vi um episódio do Quilos Mortais, e eu assisto Quilos Mortais porque eu sou compulsiva alimentar. Não ao nível deles, né? Porque a pessoa, para ela chegar a ter mais de 200 quilos, a compulsão dela é severa, né? Eu nunca cheguei,
Eu nunca cheguei nem aos 100, mas eu cheguei na casa dos 90, que pra minha altura é muito. Pra minha falta de altura é muito, né? Eu sou baixinha. Mas, gente do céu, vocês têm que entender uma coisa. Tem muitos parentes ali que eles são facilitadores. Tinha uma mãe lá que todo mundo, ai, que mãe fofa, ai, que mãe maravilhosa. A mãe enchendo o filho de comida. E o filho estava já com insuficiência cardíaca. Essa mãe estava matando esse filho e as pessoas dizendo que ela era fofa. Cara, o abuso às vezes ele não é direto ali, né? A pessoa não vai na grosseria direto. O abuso muitas vezes ele se disfarça de mimo. E esse mimo ele te desacostuma a viver na sociedade. As pessoas falavam assim pra mim, olha, você vai ter que ter regras. Eu falei, mas eu vou aprender, eu vou ter que aprender a ter regra. Se aqui eu não aprendi a ter regra, eu vou ter que aprender. Né? Eu também tive que ser humilde para reconhecer que eu estava com problemas, que eu não sabia cuidar de uma série de coisas, que eu não sabia ter uma série de posturas, que eu não sabia me reportar. Eu tive que rever uma série de posturas minhas, eu tive que rever uma série de coisas para começar a ser um pouquinho funcional na sociedade, entendeu? Só de eu chegar lá e conseguir pagar o meu aluguel aqui do quarto, que não é um aluguel barato, porque é perto do metrô. Porque só de eu conseguir cuidar da minha gata, tomar banho todo dia, cuidar das minhas coisinhas, eu fico que nem o pessoal lá do Alcoólicos Anônimos. X dias fazendo tal coisa. X dias conseguindo limpar o quarto. X dias conseguindo fazer café, porque são coisas que para os outros são mega simples e bobas, mas que pra gente são muito sérias. Pagar um aluguel, um teto sobre a cabeça. Para uma pessoa que foi acostumada a ser eterna extensão, é uma vitória sem tamanho, que vocês não têm noção. Vocês têm, vocês que vão me assistir, vocês têm. Mas uma pessoa que vem de uma família razoavelmente normal não tem noção. E como essa pessoa ela já foi criada num ambiente para ser independente, para ser desembaraçada e para conseguir conquistar as coisas, ela não consegue perceber como é que o outro ou a outra não consegue sair. Aí o outro ou a outra não consegue sair. Mas é porque muitas vezes ele foi aleijado. Aleijado não, gente, é uma palavra muito pejorativa. Ele foi inutilizado na sua mente, por assim dizer. Gente, e às vezes a pessoa é cheia de qualidade, sabe estudar, sabe memorizar bem, tem uma boa memória, mas ela acabou sendo... Ó, isso aqui você não pode. Trabalhar sozinho, você não pode. Pagar suas contas, você não pode. Ter um relacionamento fora daqui, você não pode. Você não pode. Se realizar, você não pode. A pessoa internalizou aquilo de tal forma que ela acha que tá certo. Então, eu considero que deveria sim haver um abrigo, porque assim, gente, eu vou falar por mim, o meu começo ele foi muito difícil. Eu literalmente saí com uma mala na mão, com o dinheiro do PIS. Fui empreendendo, fui fazendo, consegui. Até um certo ponto. Agora eu já tô mais acostumada. Eu digo uma coisa pra vocês, no começo é um desespero tão grande que te toma, que por mais que você tente sorrir, por que desespero? Porque as pessoas chegam, você fica com aqueles pensamentos na cabeça. Ai, vão dizer que eu vou pra rua, ou que eu vou pôr na rua. Vão dizer que eu não vou conseguir. Vão dizer que eu não sei fazer nada. Aí no outro emprego assim que eu tentei ter, as pessoas falaram que eu não tinha postura. Só que ninguém tá disposto a sentar contigo e te explicar que falta de postura é essa. Porque ninguém quer terminar de criar filho dos outros. Então, gente, não é complicado, é complicadíssimo. As pessoas simplesmente te descartam. E você pensa, eu não tenho o direito de existir no mundo. É numa dessa que às vezes muita gente até mesmo vem a tentar o suicídio. Mas assim, o que eu digo pra vocês aqui, gente, olha só. Deveria haver um lugar, tá, gente, que fosse um abrigo, pelo menos nesse primeiro ano. Dá-lhe o suporte, fala, ó, você não vai pro olho da rua. Ó, aqui você pode existir. Só que aí a pessoa ia ser ensinada aos poucos, ensinada aqui a acordar mais cedo, a trabalhar, a ter rotina de dia a dia. No começo, talvez, dependendo do grau de depressão, ela não conseguisse. Por que ela cria depressão também? Porque ela vê que ela chega aos 20, aos 30, aos 40, não consegue fazer nada que os outros conseguem. Todo mundo consegue tudo, ela não consegue. Ela chega num ambiente público, tenta um emprego, fazem assédio.
Porque vê que a pessoa é diferente, vê que a pessoa tem esse desespero. Eu chegava na rua, falava com o povo, às vezes algumas pessoas falavam, mas você parece que você tá com um negócio, só que assim, esse desespero afasta as pessoas. E eu não falava de jeito nenhum, talvez percebesse no meu olhar, sei lá. E é um desespero muito grande, só que eu falo assim, fulano, você sabe o que eu passei pra estar nesse desespero? Você não sabe. Então, simplesmente afasta as pessoas e dane-se, entendeu? Então deveria haver um lugar que acolhesse essas pessoas, porque a pessoa ela também sai muito engatilhada. Ela sai nesse desespero. Ela sai engatilhada, ela sai achando que vai dar tudo errado. Disso, para ela voltar pro lar abusivo, é um tiquinho assim. Porque ela volta para algo ruim, mas é o que ela já está acostumada. Até você dar à luz, literalmente, essa nova personalidade, demora. Eu digo por mim, felizmente a fase do desespero já passou. Eu já provei para mim mesma que eu consigo me sustentar, que eu consigo correr atrás e nem de patrão eu preciso mais. Mas tem aquela fase inicial que é pelo menos, no mínimo, o primeiro ano, que você acha que você não vai conseguir se sustentar, que você acha que você não vai conseguir ir em frente e que é muito dura e muito difícil. E você é literalmente criado para não conseguir. Isso no popular é chamado de... No popular não, jargão inclusive técnico, né? Chamado de desamparo aprendido. A pessoa acha que ela não vai conseguir, mas sim, você pode conseguir. Gente, até o próximo vídeo e tudo de bom.